Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como você já deve saber, no início desta semana a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em resposta a uma queixa-crime feita por Carlos Bolsonaro, intimou o Felipe Neto a depor por suposto crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Isso se deu porque o youtuber chamou o presidente da República de genocida. E por se tratar da Lei de Segurança Nacional, Felipe Neto corria o risco de ter uma prisão decretada. No entanto, nesta quinta-feira, a juíza do Rio de Janeiro, Gisele Guida, determinou a imediata suspensão da apuração, pois segundo ela, a competência do caso não é da Polícia Civil, mas sim da Polícia Federal. Bom, a Lei de Segurança Nacional é um mecanismo criado durante o regime militar que sempre foi rechaçado pelos 11 ministros do STF, mas que de alguns meses para cá passou a ser usado por esses mesmos ministros para justamente reprimir e calar aqueles que ousam criticá-los. Um verdadeiro atentado à liberdade de expressão visto apenas em regimes ditatoriais. Só que com isso a Suprema Corte abriu um precedente para que qualquer figura do estamento político possa também se valer dessa lei para punir seus desafetos. Na minha opinião, essa Lei de Segurança Nacional é um baita retrocesso e por isso deveria ser extinta. No caso do Felipe Neto, em uma interpretação legalista da situação, ao chamar o presidente de genocida, o youtuber está cometendo um crime de calúnia, que conforme descrito no artigo 138 do Código Penal, consiste em acusar alguém publicamente de um crime sabendo que a pessoa não o cometeu. A pena para calúnia envolve multa e até prisão, de 6 meses a 2 anos. Sendo assim, Bolsonaro poderia processar Felipe Neto, que por sua vez poderia ser condenado por calúnia. Ou o juiz poderia entender que chamar o presidente de genocida foi apenas uma força de expressão e que por isso o youtuber não cometeu nada de ilícito. Na minha opinião, ninguém deveria ser preso por expressar uma opinião chula contra um político. Só que Felipe Neto e seus pares influenciadores tiraram sarro da prisão da Sarah Winter, não se importaram com a prisão do Oswaldo Eustáquio e aplaudiram o Supremo quando este criou uma anomalia jurídica para prender em flagrante um deputado que deveria estar protegido pela imunidade parlamentar. Ou seja, viram que um monstro foi criado, mas como ele estava devorando apenas bolsonaristas, preferiram comemorar. Só que agora, depois de criado, esse monstro está pronto para devorar qualquer um que atravessar o seu caminho. Inclusive um youtuber imitador de foca. Como falei, Bolsonaro podia apenas processar Felipe Neto. Porém, o Carlos preferiu entrar com uma queixa-crime pela Lei de Segurança Nacional, para que justamente ele pudesse sentir na pele o absurdo que está ajudando a promover. Portanto, não foi dessa vez. Por enquanto, apenas bolsonaristas que continuam sendo vítimas dessa excrescência jurídica. Mas enfim, logo após ser intimado, Felipe Neto gravou um vídeo explicando por que ele resolveu chamar o presidente de genocida. E eu quero comentar cada argumento que ele expôs, pois são justamente os argumentos que a grande mídia e a oposição repetem insistentemente todos os dias para responsabilizar Bolsonaro pelo número de mortes no país. Veja bem, eu não quero aqui fazer uma defesa fanatizada do presidente. Eu só apoio o Bolsonaro porque acho que atualmente ele é a nossa única opção viável à direita. Mas ele não é um mito, está longe de ser um Ronald Reagan tupiniquim e cometeu sim inúmeros erros na sua gestão. Porém, em se tratando da pandemia, em se tratando dessa distopia sanitária que estamos vivendo, o posicionamento do presidente até o presente momento foi o mais certeiro e coerente. Isso sem contar que ele foi a única voz do estamento político que se levantou para defender a nossa liberdade. Bom, então vamos analisar se a pecha de genocida é minimamente justificável ou não. Mas antes, já deixa seu like no vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. E se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá.
Eu não sei exatamente como ele gostaria que eu me referisse ao presidente da República. Um presidente que chamou reiteradamente a maior pandemia que se viu em muitos anos de gripezinha. Isso é repetido exaustivamente pela grande mídia. Mas quem chamou a pandemia de gripezinha foi o Drauzio Varela. Bolsonaro disse que se ele contraísse o vírus, por conta aí do seu histórico de atleta, seria só uma gripezinha. Mas ele estava falando de si. Continuando. Um presidente que incentivou e incentiva a todos a saírem nas ruas como se nada tivesse acontecendo desde o dia 1. Que provocou aglomerações, inclusive, em todos os momentos dessa pandemia. As pessoas vão às ruas porque querem ou porque precisam. Temos livre-arbítrio para decidir. O vírus existe, ele pode sim ser letal e a chance de você ser contaminado fora de casa é maior do que confinado dentro de casa, o que é uma obviedade. Ninguém é imbecil a ponto de pensar o contrário. Em face disso, cada um tem que ter responsabilidade para conduzir a própria vida em meio a uma pandemia. Ninguém deveria aceitar que um burocrata retire o nosso direito de ir e vir, de trabalhar ou mesmo de se manifestar. Bolsonaro jamais provocou aglomerações, só que por diversas vezes ele prestigiou manifestações que eram realizadas em seu apoio. No caso, as pessoas já estavam aglomeradas. Ele apenas foi ao encontro delas. Que sabotou e sabota medidas dos prefeitos e governadores que tentaram fazer alguma coisa, por menor que fosse, contra a propagação desse vírus. Bolsonaro não poderia sabotar prefeitos e governadores, pois foi impedido pelo STF de interferir nas medidas que os prefeitos e governadores adotaram para combater a pandemia, o que na prática deixou o presidente de mãos amarradas. No entanto, para combater a pandemia, o governo federal enviou aos entes federados mais de 400 bilhões de reais, praticamente 60% do que a reforma da Previdência iria economizar em 10 anos. Só que os governadores, por sua vez, compraram respiradores superfaturados, não ampliaram os leitos de UTI e com os decretos de calamidade pública, driblaram as necessidades de licitações, fugiram da lei de responsabilidade e chafurdaram na lama do Covidão. Não é por menos que essa semana o PGR entrou com uma ação para que os governadores expliquem como a verba do Covid foi usada e por que os hospitais de campanha foram desmontados. Que condenou durante todo esse tempo o uso de máscaras e que se recusou a utilizá-las, exceto quando teve que viajar para Israel, aí obedeceu o pianinho. Na comunidade científica não existe um consenso definido com relação ao uso de máscara contra o Covid. Alguns estudos atestam que as máscaras não impedem significativamente o contágio. Inclusive, já vi médico dizendo que utilizar máscara ininterruptamente por um longo período de tempo prejudica o sistema imunológico por conta aí da quantidade de gás carbônico que é inalada. E como sabemos, baixa imunidade aumentam as chances de processos infecciosos mais graves. No entanto, a maioria dos estudos realmente atestam a eficácia da máscara em diminuir o contágio pelo Covid. Enfim, você tem todo o direito de acreditar na primeira linha de estudos ou na segunda, que é a mais difundida. Eu, por exemplo, uso máscara em ambientes fechados com muitas pessoas, mas não uso quando estou andando na rua. Negacionismo científico não é contestar a eficácia da máscara. Negacionismo científico é não aceitar que a eficácia da máscara seja contestada. Quanto ao presidente usar máscara em Israel, que bom que ele agiu assim. Se trata de um princípio básico de diplomacia. Eu não esperava uma atitude diferente de um chefe de Estado ao visitar outro país em um período de pandemia. Hipocrisia é o governador paulista jamais aparecer sem máscara na frente das câmeras e ser flagrado em um shopping em Miami com a sua cara de pau botocada à mostra logo depois de ter decretado lockdown no estado que ele governa. Um presidente que demitiu
2 ministros da saúde, médicos, que tentaram de alguma forma agir com o mínimo de decência para tentar enfrentar a Covid-19 no país. Bolsonaro demitiu sim o Mandetta, o ministro que dizia que era para você ficar em casa e procurar um hospital apenas se estivesse com falta de ar, ou seja, com o quadro da doença já evoluído, onde as chances de cura são menores. Quando o Mandetta estava à frente do Ministério da Saúde, ele estabeleceu o que depois ficou conhecido como o protocolo da morte, onde a pessoa que ia para uma UPA ou para um pronto-socorro com sintomas leves, o médico receitava apenas antipiréticos, como paracetamol ou dipirona, este sim, sem qualquer eficácia no combate ao vírus. Aí a pessoa ficava em casa, controlando a febre, a doença avançava e quando retornava ao hospital já era para ser entubada. Nem precisa ser médico, qualquer um sabe que tratar uma doença logo no aparecimento dos primeiros sintomas aumentam as chances de cura e impede a evolução do quadro infeccioso. Na medicina, a regra sempre foi o tratamento precoce. Se uma mulher é estuprada por um maníaco, a primeira coisa que é feita quando ela é levada ao hospital é a administração do coquetel de AIDS, mesmo que não se saiba ainda se ela contraiu o vírus HIV ou não. E isso é feito pois a administração precoce das drogas pode eliminar a carga viral no organismo em um possível caso de contaminação. No entanto, com a peste chinesa, a estratégia estúpida adotada pelo Mandetta foi a de esperar a doença avançar para só depois administrar o uso das drogas disponíveis para o tratamento. Procedimento este que levou milhares de pessoas à morte. O que fez a demissão do Mandetta ser a decisão mais acertada que o Bolsonaro tomou durante a pandemia. Já o Nelson Tait não foi demitido, ele pediu para sair. E assim entrou o Pazuello como ministro interino para gerenciar a crise. O momento precisava muito mais de um especialista em logística do que de um médico. E apesar das críticas da imprensa e de toda a campanha de destruição de reputação que ele foi alvo, o general colocou ordem na casa. E agora chegou o momento de ser substituído por um médico gabaritado. Troca de ministro é normal em qualquer governo. Assim como em um jogo de futebol, o técnico troca os jogadores do seu time de acordo com os rumos que a partida vai tomando. Bolsonaro ainda fez poucas trocas. Para se ter uma ideia, no governo Dilma foram mais de 80. Que gastou milhões e milhões de reais em cloroquina, uma droga comprovadamente ineficaz no combate à doença. Quanto à cloroquina, basta dar uma rápida pesquisada que você verá que existem estudos que demonstram que o medicamento é seguro e que ajuda sim a combater o vírus nas fases iniciais da doença. No entanto, também existem inúmeros outros estudos atestando que o medicamento não tem eficácia alguma. O mesmo acontece com a ivermectina e com a nitazoxanida. Agora, milhares de médicos já receitaram esses medicamentos e relataram que os resultados nos pacientes foram positivos. Quantas pessoas que você conhece que pegaram o vírus, tomaram esses medicamentos na fase inicial e não precisaram ser internadas? Enfim, Bolsonaro fez uma aposta, assim como também seria uma aposta ter fechado um contrato com a Pfizer quando a vacina ainda não tinha sua eficácia devidamente comprovada. E que se recusou veementemente a comprar a vacina quando foi oferecida no momento em que era mais importante de ter comprado. Recusou, inclusive, 70 milhões de doses oferecidas pela Pfizer. E que sempre se posicionou contra a vacinação. De que outra forma eu poderia chamar esse presidente? A narrativa de que o presidente foi contra a vacina, ou que lá atrás ele boicotou a compra dos imunizantes, é uma desinformação que vem sendo promovida insistentemente. E eu não entendo porque Bolsonaro ainda não fez um pronunciamento em rede nacional para explicar tudo o que aconteceu e vem acontecendo no processo de aquisição das vacinas. Mas vamos lá.
Em janeiro de 2020, o código genético do novo coronavírus já estava disponível. Sendo assim, os laboratórios do mundo todo começaram o processo para o desenvolvimento dos seus respectivos imunizantes. Desenvolver uma vacina é rápido. Por exemplo, a da Moderna ficou pronta já em fevereiro do ano passado. O que demora são os estudos que atestam a segurança e a eficácia. Esses estudos demoram pelo menos 4 anos. No caso das vacinas para o Covid, várias etapas foram puladas para que ficassem disponíveis em menos de 1 ano. Bom, em meados de junho do ano passado, os laboratórios já começaram a negociar suas vacinas com os países interessados. Porém, essas vacinas ainda não estavam aprovadas para uso. Sendo assim, os países precisariam fechar um contrato no escuro, pois após cumprida aí toda a fase de teste, o imunizante poderia simplesmente ser ineficaz ou apresentar riscos para a saúde humana. Dessa forma, em qual laboratório apostar suas fichas? Imagine investir milhões em um laboratório cujo imunizante acabou falhando. Para países ricos, talvez isso não seja um problema, mas para o Brasil é. Mesmo assim, o governo federal em junho de 2020 apostou suas fichas na vacina da AstraZeneca. Um acordo onde inclusive o laboratório disponibilizaria os insumos para que o imunizante pudesse ser produzido aqui, visto que é impossível vacinar mais de 200 milhões de pessoas com uma vacina que não seja produzida em território nacional. Aí eu te pergunto, como o Bolsonaro foi contra a vacina se em junho do ano passado ele fechou com a AstraZeneca? Mas enfim, nessa loteria das vacinas, a Pfizer acabou saindo na frente e ainda com um produto superior ao da concorrência. E de fato, lá atrás o governo federal recusou um acordo com o laboratório alemão. E por quê? Porque Bolsonaro quis boicotar? Porque quis que a população morresse? Claro que não. O que aconteceu foi o seguinte: o contrato da Pfizer era leonino ao extremo. O laboratório não se responsabilizaria por eventuais reações adversas ou mesmo por mortes que o imunizante poderia causar. Assim como não devolveria o capital investido caso a vacina não fosse aprovada pela Anvisa. E além disso, a logística da Pfizer é extremamente complicada, pois o imunizante necessita ser armazenado em baixíssimas temperaturas. E em um país tropical, isso pode prejudicar todo o processo de distribuição. Ou seja, imagina se o Bolsonaro fechasse com a Pfizer, sendo que era uma aposta, e a vacina acabasse não dando certo. Você acha mesmo que a oposição não abriria um processo de impeachment por crime de responsabilidade? Já as condições contratuais da AstraZeneca foram mais favoráveis. No caso do Dória com a Coronavac, a situação foi completamente diferente. Não é que o governador paulista, preocupado com a pandemia, foi heroicamente atrás de um imunizante que salvasse o Brasil. Não é nada disso. A Coronavac caiu no seu colo. Isso porque antes da pandemia ele já havia feito um acordo com o laboratório chinês Sinovac. Como você sabe, o Dória é uma espécie de camelô do Partido Comunista Chinês. Só que com o advento da pandemia, o laboratório entrou na corrida das vacinas e produziu seu imunizante. E como o calcinha apertada já tinha um contrato fechado, o imunizante foi oferecido para ele em primeira mão. E claro que ele não ia perder a oportunidade de usá-lo como moeda política. E Bolsonaro, em um primeiro momento, ficou ressabiado. Primeiro porque a Coronavac veio justamente do país responsável pela pandemia. E segundo, porque na época nenhum país tinha adquirido essa vacina. Tanto que nem a China vacinou sua população com ela. Só que por sorte do Dória, a Coronavac acabou sendo disponibilizada antes que a vacina da AstraZeneca, que foi a aposta do governo federal. E ao ser aprovada pela Anvisa, o Bolsonaro incluiu a vacina chinesa no Plano Nacional de Vacinação. Mas o que importa é que hoje o Brasil é o 6º país do mundo que mais vacinou sua população contra a peste chinesa.
E o Ministério da Saúde garantiu que o governo contratará até o final do ano quase 563 milhões de doses de vacinas dos principais laboratórios. Para se ter uma ideia, o Japão, nação rica e de primeiro mundo, por conta dos contratos leoninos impostos pelos laboratórios, foi o último país a começar a vacinar. A campanha de vacinação começou dia 20 de fevereiro. E a única vacina aprovada lá foi a da Pfizer. E nem por isso vimos o nosso coleguinha Felipe Neto e os veículos de imprensa chamando o premier japonês de genocida. A grande verdade é que se querem culpar alguém pelas mortes que o Covid está causando, culpem o Partido Comunista Chinês. Pessoal, e por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa nos comentários a sua opinião ou deixa só aquele alô esperto, pois isso ajuda demais na nossa relevância. E diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Outra forma de você promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento é se tornando um membro da Brasil Paralelo. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos, como a versão estendida dos documentários com as entrevistas completas, guias de estudo, e-books, entre outros materiais que vão abrir os teus olhos e te trazer muito conhecimento. E como eu fiz uma parceria com o pessoal da Brasil Paralelo, se você fizer a sua inscrição de membro através do link que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você terá um desconto de 10% em todos os planos e também estará ajudando na manutenção do meu canal. Bom, me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!